que é que este caso só avançou 11 dias depois deste jovem ter contactado com a direção da corporação, nada ter sido feito e depois é que foi à GNR local? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde ao Dr. Correia de Almeida. Boa tarde aos nossos telespectadores. Essa é a pergunta do $1 milhão e eu recordo que esta notícia veio a lume na mesma semana em que 10 elementos de um posto da GNR, que tem 11 efetivos, foram detidos. Hoje de manhã foi detido um guarda prisional relacionado com tráfico de droga. Nós estamos neste momento com uma crise profunda no seio das instituições, porque de facto temos gente descontente ao nível das forças de segurança e que estão de facto a ir para outros caminhos e temos uma falta de pessoas a aderir à causa pública que faz com que a seleção vá sendo menor. E depois, isto que nos acontece-nos aquilo que nós definimos como os soldados da paz, os bombeiros. Quando nós não confiamos nos bombeiros, que merecem o aplauso de todos, não é? E estes indivíduos vêm manchar, de facto, uma instituição, enfim, que não há ninguém no país que não respeite, que não apoie, e isto, de facto, é gravíssimo porque, além de tudo o que fizeram à vítima, é a imagem que vem cá para fora mancha toda uma corporação, não é? Este tipo de indivíduos tem, de facto, uma responsabilidade acrescida e espero que sejam punidos em conformidade. Este interregno deve ser apurado até às últimas instâncias, porque parece-me a mim que houve aqui, no mínimo, alguma negligência da forma como a estrutura de comando encarou a situação. A estrutura terá dito que não havia necessidade de suspender de funções algumas dessas pessoas quando, depois de serem ouvidas, saíram em liberdade, mas ficaram proibidas de frequentar o quartel. Afinal, havia necessidade de fazer essa suspensão. Havia, e aparentemente só 8 é que ficaram, podendo ser chamados, caso exista risco, incêndios ou qualquer necessidade de haver uma corporação mais robusta. Sim. As medidas de coação, aparentemente, face aos crimes que estão aqui em questão, aparentemente foram até muito suaves da parte do coisa. Não sei exatamente o que é que o juiz de instrução terá visto nos vídeos, porque presume-se que antes de ter tomado esta decisão viu as gravações que existiam. As autoridades recolheram essas gravações. Recolheram e, portanto, o juiz teria visto. E realmente há alguma surpresa, e penso que nomeadamente toda a população e quem acompanha este caso, existirá alguma surpresa nas medidas de coação. Muitos acreditariam que as medidas de coação seriam a prisão preventiva, mas a moldura penal, é tempo de uma vez por todas, a moldura penal relativamente ao crime de violação e quanto ao crime também de coação sexual, em que, mais uma vez, o não é não e isso não é respeitado, de uma vez por todas as molduras penais têm que aumentar. E, portanto, a não aplicação da prisão preventiva ainda a consigo entender, porque um dos crimes tem uma moldura penal até 5 anos e a outra de 1 ano a 6. A partir do momento em que é decretada uma prisão efetiva? Sim, a partir do momento da prisão efetiva, mas neste caso a prisão preventiva, percebo porque é que o juiz não aplicou a prisão preventiva, precisamente pela moldura penal. A coação sexual é até 5 anos, a violação é de 1 a 6 anos. Agora, o que me parece é que o juiz não tomou em consideração, na decisão das medidas de coação, a agravante, porque isso é violação simples. Como disse o professor doutor André Inácio, quem saúdo, a verdade é que estamos perante um órgão que também exerce funções públicas e isso é uma agravante. Uma das agravantes é serem 2 ou mais pessoas e depois a condicionante. Que é condicionante o que é que este jovem poderia fazer perante 10, perante uma corporação que já está, tal como ontem falámos aqui relativamente à questão da GNR, levanta sempre a mesma questão. Queixar a quem? Quando toda a corporação está envolvida, e o que me dizem pessoas amigas do Fundão é que o próprio comandante também é cúmplice, embora as notícias digam que ele apresentou, acompanhou a vítima e instaurou o processo. A Vox Public do Fundão, que me ligaram algumas pessoas quando sabiam que íamos falar sobre isto, não é exatamente isso, mas a Vox Public é o que nós sabemos. Nós lemos ontem nas notícias que muitas pessoas, o que dizem exatamente é esta expressão, de nem acreditamos que aconteceu uma coisa destas. É verdade. Um dos pressupostos, ou alguns dos pressupostos para que seja decretada a prisão preventiva tem que ver com a perturbação do inquérito e tem que ver também com a ordem pública. Social. Exatamente, o alarme social. Falamos de uma zona muito estavam pequenina. reunidas as 3 condições. O despacho diz que existe perigo de continuação da atividade criminosa, perigo de perturbação da ordem pública, da continuação da atividade criminosa. Estava tudo. Desligou o despacho, mas depois, efetivamente, não aplica medidas de coação
relativamente simples para a gravidade social do crime e para o alarme social. Portanto, eu, como digo, só vejo uma explicação. Ele foi pelo crime de violação na sua fórmula simples, sem a agravante, não tomou, e foi por isso que não aplicou a prisão preventiva. Agora, dificilmente em sede de julgamento. E também não sabemos o que é visualizado. Certo, não vimos as imagens e as autoridades têm acesso a essas imagens, hão de ser naturalmente consideradas em sede de julgamento, mas a questão é... perante um crime destes e perante uma decisão destas, havendo provas que sabemos que há, o que é que isto significa para quem está a ver? Que este tipo de crimes não é punido. É mais uma vez, é aquilo que nós temos aqui batido muito. Ou que a Justiça não atua da forma que devia atuar, como o doutor estava a dizer. E a Patrícia sabe que eu tenho batido muito nisso, que é o descrédito da Justiça perante a opinião pública pela inoperância dos tribunais na sua aplicação. Eu recordo que um órgão de comunicação social hoje citava o comandante da corporação, que dizia que a vítima achou que se ultrapassou os limites do razoável. A vítima? Numa praxe. Achou. Portanto, sim, e nós víamos aqui também o Presidente da Liga dos Bombeiros a dizer que não reconhece nenhuma praxe deste género. Exatamente. Portanto, o Sr. Comandante, na forma como falou hoje, sendo certo que abriu o inquérito e que suspendeu, mas atenção, suspendeu hoje. Porquê? Por pressão da comunicação social e da opinião pública, porque isto se tornou público. Portanto, e a Justiça, perante todos estes factos, e mais uma vez, não aplicando a lei em toda a sua totalidade, como disse muito bem o Sr. Doutor, considerou estes indivíduos como indivíduos normais, não estão, porque estão a prestar um serviço público e, consequentemente, é uma agravante. Ainda que seja uma corporação de bombeiros voluntários. Mas o conceito de funcionário público diz que nós podemos ser voluntários num peditório público, mas como estamos a fazer o peditório, nós somos considerados funcionários públicos, estamos a representar. Portanto, esta agravação deveria ter sido considerada, porque estas coisas não podem passar impunes, porque efetivamente entramos naquela parte dos direitos fundamentais que eu gosto muito, que são os direitos positivos, que é aqueles que nós impomos, esperamos que o Estado nos garanta. Ora, se a Justiça não cumpre a sua parte, nós sentimos desprotegidos enquanto cidadãos. Haverá possibilidade ou alguma possibilidade que estas medidas venham a ser agravadas? Recordo-me de vários casos que, devido também à pressão pública noticiosa e não só, mas principalmente devido à pressão pública, houve uma alteração das medidas de coação. Podemos estar ou podemos vir a estar perante uma situação destas caso aconteça o aparecimento de mais provas, de outro tipo de provas, sim, de dados em relação a este assunto? Sim. Neste caso, em todos eles, a alteração da medida de coação, quer para mais, quer para menos, significa que houve uma alteração das circunstâncias em que foi determinada. O surgimento, o conhecimento, e neste caso, se for para menos, já me parece difícil, porque elas foram realmente demasiado suaves. Para mais, o aparecimento e o conhecimento no processo, duas coisas. Primeiro, de que não serviu de lição estas medidas de coação e ver conhecimento que, após as mesmas terem sido terminadas, voltaram a praticar algo semelhante ou parecido. Essa será a primeira e mais evidente, que é igual. Acredito que o agravante de provas que venham comprovar que isto era uma prática reiterada e não uma situação pontual, e o que a comunicação dizia que isto era uma prática habitual, era uma praxe habitual. E é o que diz a população do Fundão, que isto era algo que já vinha sendo comum. Já se sabia, mas ainda não tinha havido uma queixa formal. Falava-se, mas ninguém se tinha queixado. Não havia essa queixa formal. Portanto, havia um pacto. Mas isto não significa que há aqui uma complacência de toda a gente? Uma cumplicidade de toda a gente? Uma permissão de toda a gente para que isto tenha continuado a acontecer? Eu dizia, as instituições estão em crise. Exato. Já agora, Patrícia, porque há pessoas envolvidas, não é só pela questão de ter acontecido, há pessoas envolvidas. Mas isto é a mesma coisa com as estufas. Então, mas as pessoas não arrendam as garagens para dormirem lá 30 pessoas? As pessoas dos supermercados não lhes vendem a comida? As pessoas que têm as propriedades não os empregam? Mas ninguém sabe. Este é o problema. O que é que nos está a falhar? Está a falhar a sociedade como estou, está a falhar o Estado de Direito. Porque as pessoas vivem preocupadas com o seu umbigo, tornam-se egoístas, tornam-se desinteressadas e, sobretudo, deixaram de acreditar no coletivo. Portanto, precisamos, de facto, aqui de um toque a unir, mas precisamos de um toque a unir dentro daquilo que é o cumprimento do Estado Social de Direito, que é, de facto, a igualdade
de oportunidades para todos e o respeito de todos, uns pelos outros, com a justiça a ser a balança aqui para fazer que tudo funcione. No último minuto, e é isso que gostava de perguntar a ambos, como é que se faz a restituição da reputação neste caso? No caso dos bombeiros? No caso dos bombeiros, e servindo de exemplo, não demorando 11 dias para isto suceder, sendo firme, aliás, António Nunes já tempos da sabemos que é algo que alguém preocupa-se muito também com a comunicação, seja social, seja outra, e com a imagem das suas instituições. Acredito que haverá uma parte da atuação dos bombeiros. Meus senhores, obrigada pela presença de ambos neste Essencial Now.